Glória a Deus, aleluia. Então tá bom, abre vossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 2. Capítulo 2 vai ser, vamos fazer uma leitura pequena. Vamos fazer uma leitura pequena. Vamos lá ler, vamos começar lá no versículo de número 1. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Só até aqui. Essa minha mensagem que eu quero passar para vocês é só até aqui. Muitos de nós conhecemos os salmos e também os salmistas que escreveram os salmos. Esse salmo, nessa parte, no versículo 1, no versículo 2, nós podemos ver que esse salmo ele tem uma parte histórica e também uma parte profética. A parte histórica dele e a parte profética nós podemos ver na leitura do começo até o final. Depois vocês podem ler esse salmo com mais atenção desde o começo até o final. Então, a parte histórica dele é a parte onde os reis naquela época eram levantados para ser reis, da parte da descendência de Davi, eram levantados para ser reis e tinham contra eles as nações que estavam ao redor, que perseguiam. Essa é a parte histórica. A parte profética, trazendo no dia de hoje, é a parte da perseguição e também a desobediência contra Deus, a rebelião contra Deus, contra Jesus e contra nós cristãos que somos corpo de Cristo. Jesus ele sempre foi perseguido, desde a época de Herodes. Lá atrás nós podemos ver, lá no livro de Mateus, a perseguição que Herodes fez com Jesus. E o povo de Deus também, que era perseguido, o povo que seguia Deus também, que seguia o Senhor Jesus, eram perseguidos. Não é diferente no dia de hoje. No dia de hoje, continua as pessoas que perseguem, bendito é o nome do Santo do Senhor, o povo de Deus. Pessoas que se rebelam contra Deus. Pessoas que se rebelam contra a palavra de Deus e também se rebelam contra nós, que somos servos de Deus e somos parte do corpo de Cristo. A palavra ela é muito clara com nós. Lembramos, irmãos, daquele dia que chegou Pedro e João, se não me engano. Foi Pedro e João que chegou, que deu a cura ao paralítico na frente da igreja. No portão do templo? No portão do templo. Sim. Se eu não me engano, foi Pedro e João. Naquele momento ali, pessoal, eu gosto de interagir com a Emília aqui, porque assim, se eu esqueço alguma coisa, ela me ajuda. Glória a Deus. Então, naquele dia ali, pessoal, imaginamos. Chegou Pedro e João. E estava lá aquele manco de nascença, pedindo esmola. Eles falaram que eles não tinham nada, mas o que eles tinham, eles dariam a ele. E disse: levanta e anda. Uma obra linda, uma obra maravilhosa, para mim e para você. E para todos que seguem a Cristo, para aqueles que crêem na palavra de Deus. Mas para os demais que não acreditavam, para eles foi um escândalo. Então, o que foi alegria para uns, bendito é o nome santo do Senhor, para outros foi raiva, para outros foi como se fosse o fim do mundo, porque estão blasfemando contra o nome de Deus. Assim pensavam eles. Naquele momento, depois daquela cura, boa parte daquele povo que estava ali, queriam seguir esse povo, queriam seguir Jesus, mas uma boa parte perseguia os servos de Deus, não para seguir Jesus, mas sim para prendê-los e maltratar. Então,
No dia de hoje, por mais que tu faça algo nesse caminho, por mais que eu faça algo nesse caminho, sempre vai aparecer pessoas querendo nos atrapalhar. Sempre vai aparecer pessoas querendo nos atar, fazer com que nós não sigamos à frente e fazendo aquilo que Deus quer que eu e você faça. Mas uma coisa é certa, nós temos que continuar firme naquela missão que Deus deu para nós. Temos que continuar firme. Por quê? Porque se nós retrocedemos, seria pior. O povo naquela época se rebelou contra Deus, mas também receberam a ira de Deus contra eles. E aquele povo que não se rebelou contra Deus, mas que seguiram os mandamentos de Deus, prosperaram e prosperam até hoje. Por quê? Porque nós somos descendentes daquele povo. Então, aquele que está na presença de Deus, mas que não desanima e que segue firme, com certeza Deus derrama seu poder, Deus guarda e o nome de Deus é glorificado. O livro de Efésios 6:11 diz que nós devemos nos revestir com as armaduras celestiais. Então, que nós venhamos a revestir com as armaduras celestiais, revestir do poder do céu, porque não parou por aqui. Não parou por aqui, a nossa jornada não parou por aqui. Deus vai utilizar de mim, vai utilizar de você, para poder seguir levando a palavra aos corações que precisam. E tem muita gente precisando nesse momento. Mas o que acontece? Tudo está parado, né? Então nós não conseguimos fazer nada, não podemos sair para a rua, não podemos evangelizar uma pessoa ali, outra aqui, mas temos a internet, nós podemos levar uma palavra através da internet. Não vamos parar, não vamos calar, ainda que o povo se rebele contra nós, nós não vamos parar, vamos seguir levando a palavra de Deus, seguir levando uma mensagem aos corações que precisam. O que eu quero dizer para vocês é que não desanimem, continuem firmes, porque da mesma maneira que Deus foi com aquele povo, Deus é conosco hoje. Aquilo que você tem para fazer e que você quer fazer e que já está na tua mente, está no seu coração, que você quer fazer, não espere para amanhã. Pode começar hoje mesmo se você quiser. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Na nossa vida, tudo que passa na nossa vida, já aconteceu comigo algumas vezes. Eu falar, olha, amanhã eu queria fazer uma boa ação, eu queria fazer isso. Só que eu não fui, pensei comigo, eu vou deixar para ir depois, vou esperar mais um dia. E aquela necessidade era para aquele dia. Eu cheguei depois para levar, para suprir aquela necessidade, a necessidade já tinha sido suprida. Né? Porque quando Deus toca no nosso coração, que nós temos que fazer uma coisa, é naquele momento. Se nós deixar, Deus vai preparar outra pessoa, para aquela pessoa vá lá e supra aquela necessidade. Então, meus queridos irmãos, não desanimamos, seguimos firme, continuamos em marcha a nossa caminhada com Cristo e sem deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer, que é levar a palavra de Deus, ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que nós sejamos, bendito o nome santo do Senhor, açoitados, ainda que muita gente diga, olha, isso não vai funcionar, olha, isso que você está fazendo não vai funcionar. Eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Eu posso falar aqui abertamente porque eu estou entre família. E alguns da minha família conhecem. Nós tínhamos um amigo que ele estava no mundo do crime. O apelido dele era Filão. Eu não lembro o nome dele porque eu chamava ele assim. Morenão, alto, né? Falo morenão porque agora está proibido falar um negão. Está proibido falar assim, né? Mas é por respeito. Então, eu lembro quando eu era criança, ele foi preso. Quando eu era criança, ele foi preso. Os tempos se passaram. Se eu não me equivoco, ele ficou quase 20 anos preso. E nesses 20 anos que ele ficou preso, um irmão nosso lá, que é cooperador de uma igreja nossa, lá no Brasil, nesses 20 anos ele estava indo na cadeia, dentro do presídio, e levando a palavra, e anunciando Cristo para ele, e levando, e evangelizando. Os 20 anos. E o inimigo aqui no ouvido dele, não adianta, não faz isso, vai ser perdido, é trabalho perdido. Falava para ele assim, é trabalho perdido, ele vai sair, ele vai fazer tudo de novo. Ele vai fazer igual, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, 20 anos na cabeça dele. E ele continuou. Essa pessoa,
ouviu a palavra, essa pessoa ouviu a palavra, guardou no coração, Deus guardou ele dentro daquele presídio, ele saiu, fez um concerto com Deus e hoje é um grande soldado na presença de Deus. Viaja esse mundo todo em missão na obra de Deus. Então, muitas vezes nós pensamos que, às vezes não é nem nós que pensamos que o que nós vamos falar ao nosso vizinho, ao nosso amigo, ao nosso companheiro, não vai dar resultado. Muitas vezes não é nós que pensamos, é o inimigo que põe na nossa cabeça que isso não vai funcionar. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Sabe o que Deus disse para mim e para você aqui hoje? Seja a boca de Deus aonde você for. Seja a boca de Deus aonde você for. Não tenha medo, não desista. Ainda que o povo se rebele contra você. Não desiste, leva a palavrinha, sembra a palavrinha hoje, semeia uma palavrinha hoje, uma palavrinha amanhã, que você vai ver o resultado. Porque quem trabalha não é você, quem trabalha é Deus. Você só leva, com a sua fé você lança. Hoje eu quero te dar tudo que eu tenho de mim. Quero te agradecer, te louvar, ó Pai. Tu me tirou de uma prisão, tu me tirou da escravidão. Lembro de quando era moço, lembro de quando era rapaz. No mundo andava tão triste e hoje não sofro mais. Tu me tirou de uma prisão, tu me tirou da escravidão. Sei que terei muitas provas, sei onde tenho que passar. Também sei que o vento só sopra o barco que tu estás. Tu me tirou de uma prisão, tu me tirou da escravidão. A ti, ó bom Deus, que venha me santificar, pra melhor eu poder te seguir e mais perto